Seja muito bem-vindo a mais um estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar, Jesus te abençoe. Não se esqueça de se inscrever caso não seja inscrito. Ative o sininho caso queira receber as notificações. Faça seu comentário, dá seu like e principalmente compartilhe. Hoje nós vamos estar entendendo um pouco sobre a caminhada do crente aqui nesta vida, mas logo após a vinheta. A Bíblia fala que existem bênçãos para aqueles que são aprovados e, além do mais, tem os seus passos confirmados pelo Senhor. Deus abençoe e favorece os esforços daquelas pessoas que andam conforme a vontade de Deus. Vamos ao tema de hoje? Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. O nosso texto base está em Salmo 37, verso 23, que diz assim: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor e deleita-se no seu caminho. Outra versão fala assim: o Senhor torna firmes os passos do homem e aprova os seus caminhos. É interessante que quando nós olhamos para esse versículo, nós vemos que é uma afirmação. Os passos de um homem bom são. É justamente isso que o salmista Davi, ele quer nos ensinar. Ele diz que nós não estamos falando do homem bom por si só, porque, como diz o próprio Jesus, só existe um bom, que é Deus. Mas, voltando aos passos de um homem bom, esse homem bom, ele não é bom por sua própria capacidade, por causa da sua vontade. Esse homem é bom porque é o Senhor que nos torna justos, é o Senhor que nos faz ser retos. O homem bom, ao qual o salmista Davi está se referindo, é justamente aquele, é o homem que teme ao Senhor, e por temer ao Senhor, ele pratica o bem. Ele é chamado de homem justo, porém, a fonte da justiça deste homem não é ele mesmo, mas ao contrário, é Deus. O homem bom no sentido de ser perfeito não existe. Olha o que diz Romanos 13:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aí dá pra gente entender porque não somos bons no nosso sentido de ser humano, mas somos bons no sentido de retidão. Eclesiastes 7:20 diz assim: na verdade, não há homem justo sobre a terra que faça bem e nunca peque. É impossível, né? E a Bíblia fala assim, se você fala que você não peca, você é mentiroso, né? E ainda a Bíblia vai nos ensinar quem é o pai da mentira, que você sabe que é Satanás. O homem bom é justamente o homem justo, o homem abençoado, o homem forte, o herói. É o homem valente que a Bíblia fala. É nesse sentido que o salmista vem nos trazer que o passo desse homem é confirmado pelo Senhor. Existem diversos homens na Bíblia que são chamados assim, de justo, de reto. Vamos começar com Jó. Jó, capítulo 1, verso 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Ele era homem íntegro e reto, que temia a Deus e se desviava do mal. Então, olha o testemunho que o próprio Deus dá sobre Jó. Homem reto e íntegro. É isso que o salmista fala sobre o homem bom. E qual foi o fim dele? Vamos ver, Jó 42:10. O Senhor, pois, virou o cativeiro de Jó, quando ele chorava pelos seus amigos, e o Senhor deu a Jó o dobro do que antes possuía. É por isso que os passos do homem bom é confirmado, porque o Senhor abençoe. Não se esqueça, não estamos isentos de passar por problemas, de passar por dificuldades, mas passamos juntamente com o Senhor. Vamos ver outro homem, José. Não é José do Egito. Vamos ver Lucas capítulo 23, verso 50 e verso 52. E eis que um homem por nome José, senador, homem de bem e justo, esse, chegando a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. Então, este José é aquele José que pede o corpo de Jesus para Pilatos e é lá, no sepulcro dele que Jesus foi colocado, por ser um sepulcro novo. Aí tem toda uma história que a Bíblia nos conta.
Outro homem que o Senhor dá testemunho, João Batista. Marcos capítulo 6, verso 20, diz assim: porque Herodes temia João e o protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo. E quando o ouvia, ficava perplexo. Mesmo assim, gostava de ouvi-lo. João, ele falava a verdade. João é aquele precursor dos caminhos do Senhor Jesus. E é muito interessante que a gente vê aqui o próprio Herodes falando dele. Outro homem justo, Simeão, Lucas 2, 25 e verso 29. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque Simeão ele tinha uma promessa de Deus e ele conseguiu, ele vivenciou o cumprimento desta promessa. Ele estava vendo o Messias, ele estava com o Messias nos seus braços. Outro homem, você vai entender, Ló. Segundo Pedro 2, 7 e 8 diz assim: mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com procedimento libertino dos que não tinham princípios morais, pois vivendo entre eles todos os dias, aquele justo se atormentava em sua alma justa por causa das maldades que via e ouvia. É interessante quando a gente fala um pouco sobre Ló, porque Ló, ele estava em Sodoma, mas ele não se contentava em ver o comportamento daquelas pessoas. Ele não estava alegre com o comportamento ímpio daquelas pessoas. Quantas vezes nós nos acomodamos, quantas vezes nós simplesmente ignoramos o comportamento ímpio das pessoas. Mas Ló não. A Bíblia fala que ele se atormentava quando ele via, quando ele presenciava aqueles comportamentos iníquos. Outra pessoa que a Bíblia chama de justo, Noé, Gênesis 6 e 9. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Olha que lindo, Noé andava com Deus. Já pensou? Noé, aquele que Deus mandou fazer a arca. E ele vai construindo a arca e ele vai falando da salvação. Ele era ridicularizado, ele era até tido por velho gagá, né? No nosso linguajar de hoje. Mas ele não se deixava esmorecer, ele não desistia. E ele foi, e o Senhor salvou ele e a família dele. Então, quando a gente vê esse testemunho justo e íntegro, aí a gente vai entender o que é o homem bom que a Bíblia está falando. E nós? Vamos pensar um pouquinho, porque a Bíblia também fala de nós, dos apóstolos. Olha Tiago 5,16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Aí é quando você olha, você fala, poxa vida, nós somos justos, nós somos justificados por Cristo. O sacrifício dele na cruz do Calvário não foi pouca coisa, foi tremenda. E aí ele nos vê, ele nos enxerga como pessoas justificadas. Os passos, ou seja, o caminhar, as pisadas de um homem bom são firmadas pelo Senhor. Sabe o que quer dizer? Os passos são firmados, são amparados e são estabelecidos pelo Senhor. Vamos ver por quê? Primeiro, porque o homem anda na sinceridade. Este homem que anda na sinceridade tem bênçãos do Senhor para eles e para os seus descendentes. Provérbios 20, verso 7. O justo anda na sua sinceridade, bem-aventurados serão os seus filhos depois dele. Então, chama a bênção para nós e para os nossos descendentes. Outra coisa, o porquê que é confirmada, é amparada, é estabelecido. Porque não anda por atalhos. Ah, vamos fazer assim porque é mais fácil. Ah, vamos fazer assim, cortar atalhos. Não, olha o que o nosso Salomão está falando. Provérbios 14, verso 2. A pessoa que caminha na retidão
teme o Senhor. Mas o que anda por atalhos sinuosos, esse não leva a Deus a sério. Então, olha que interessante. Nós sabemos que nós precisamos ter uma vida de intimidade, uma vida de comunhão com Deus. E para ter uma vida de intimidade, de comunhão com Deus, nós sabemos que não é fácil. Mas nós temos que buscar o conhecimento do Senhor. E aí a gente vê assim, as pessoas que não andam por atalho, elas têm as suas decisões sempre pautadas na palavra de Deus. Não dá para ter preguiça em buscar o Senhor. Não dá para ter preguiça de aprender quem é o Senhor. Só que nós queremos aprender, prosseguir em aprender e viver o que nós aprendemos. Por isso que não dá para ter atalho, não é mesmo? Eu ouço e acabou. Não, é um ouvir e um executar. Mas uma coisa que faz os nossos passos serem estabelecidos pelo Senhor é falar a verdade e praticar a justiça. Salmo 15, verso 2, o salmista fala assim: aquele que é íntegro em sua conduta e pratica a justiça, que de coração fala a verdade. Né? O salmista ele pergunta quem que vai chegar diante da presença do Senhor, quem que vai permanecer na presença do Senhor. É justamente esses que o Senhor estabelece, que o Senhor ampara. Quem que é? É o íntegro, é aquele que tem uma conduta na prática da justiça, que não se contenta com as coisas erradas, ao contrário. E este que também a Bíblia fala que confia em Deus sem duvidar, sem vacilar. E Davi, no Salmo 26, verso 1, ele fala assim, ó Senhor, sê meu juiz, pois com integridade eu tenho caminhado pela vida fora, eu não vacilei em minha confiança no Senhor. Ter confiança no Senhor, ter fé no Senhor, isto agrada a Deus. Duvidar das promessas do Senhor, duvidar de quem é o Senhor, isto te afasta de Deus. Mas é interessante que ainda o Salmos 17, verso 5 fala assim: meus passos seguem firmes nas tuas veredas, meus pés não escorregam. Por quê? Porque temos confiança em quem é o Senhor, de quem é o Deus que nós servimos. E isso é muito importante, confiar em Deus sem vacilar, sem duvidar. Mas uma coisa que torna os nossos passos estabelecidos por Deus, a misericórdia dele. E a misericórdia dele, nós temos que acompanhar, né? Vamos ver Salmo 37, 26, o que o salmista fala? Em todo tempo exerce grande compaixão e empresta com boa vontade. Seus filhos serão abençoados. Ser abençoado, quando o salmista fala assim, em todo tempo exerce grande compaixão. Nós temos que imitar o Senhor. E nós temos que exercer compaixão, temos que ser misericordiosos, temos que ser piedosos, né? E trazemos com isso bênçãos para os nossos filhos, mas estabelecimento dos nossos passos. Aquele que tem os seus passos estabelecidos e firmados pelo Senhor é generoso. Olha o que o salmista Davi fala, 37, 21 de Salmos: o ímpio pede emprestado e não devolve. O justo se compadece e dá com generosidade. É interessante, por quê? Porque a gente tem que estar firme no Senhor, alicerçado no Senhor, e o Senhor sempre tem nos abençoado. E quando o salmista fala assim, aquele que tem os seus passos estabelecidos pelo Senhor, firmados pelo Senhor, confirmados pelo Senhor, é generoso. E aí o Senhor, ele faz o quê? Ele ainda nos abençoa mais e mais. Sabe quem tem o seu passo estabelecido e firmado pelo Senhor? Justamente aquele que teme ao Senhor. Salmo 25, 12. Olha que tremendo. Quem é aquele que teme ao Senhor? Ele lhe ensinará o melhor caminho a seguir. Lembra que nós vemos num versículo atrás que não anda por caminhos tortuosos, né? Que não anda por caminhos sinuosos. Ao contrário, e nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. E o Espírito
Espírito Santo, ele nos ensina o que fazer, ele nos orienta como devemos caminhar os nossos procedimentos. Então, aquele que tem o seu passo firmado, amparado e estabelecido pelo Senhor, são pessoas que andam na sinceridade, são pessoas que não andam por atalhos, são pessoas que praticam a justiça, que falam a verdade, são pessoas que não têm dúvida de quem é Deus, que confia em Deus sem vacilar, são pessoas que são misericordiosas. Por quê? Porque nós seguimos os passos do Senhor. São pessoas generosas e são pessoas que têm temor ao Senhor. Tem um versículo que fala que o temor ao Senhor é o princípio do saber. Mas essas pessoas que têm os seus passos firmados pelo Senhor, elas têm bênçãos do Senhor. Olha a primeira bênção que nós vamos aprender. Tem herança. Não somente a herança celestial, a vida eterna, mas tem herança aqui na terra. Provérbios 13, 22. O homem bom deixa sua herança para os filhos de seus filhos. Por quê? Porque esse homem é prudente. Esse homem não vai ser desperdiçador, esse homem não vai ser gastador, esse homem não vai ter os seus olhos voltados para só ter. Não, ele vai usar com prudência. E aí ele tem como ter herança e deixar para os seus filhos e os filhos dos seus filhos. Herança para ele, seus filhos e os filhos de seus filhos. É tremendo como a gente vê Deus cuidando de nós e dos nossos descendentes. O homem justo, que teme ao Senhor, que tem os seus passos firmados pelo Senhor, ele não é abandonado. Olha o que o salmista Davi fala. Salmo 37, verso 25. Fui jovem e já estou velho, e nunca vi um justo abandonado, nem seus descendentes mendigando o pão. Aí você pode falar assim, mas eu vejo tanto pobre. Sim, não estou falando para você que aquele que tem os seus passos firmados pelo Senhor são ricos em questões financeiras, mas eu falo para você que ele tem alegria, que o Senhor não abandona e que o Senhor é o Deus provedor na vida dele. Isso daí eu te garanto, aquele que tem os seus passos firmados pelo Senhor, ele tem a bênção da abundância. É interessante que pode até ser pobre, mas ele sempre está procurando ajudar o outro. Provérbios 21, 26. Os dias se passam e ele desejando mais e mais. Está falando do ímpio. Agora vem. Enquanto o justo reparte sem parar o que granjeia. É tremendo, né? Sabe por quê? Porque você não vai ter o coração focado nas coisas daqui. Ao contrário, você tem o Senhor habitando em você, o Espírito Santo habitando em você. Então você gosta de ajudar, você gosta de repartir. Tem o caminho preparado pelo Senhor. Olha que bênção tremenda que o salmista fala no Salmo 85, verso 13. A justiça seguirá à sua frente com a finalidade de preparar o caminho para os seus passos. Não é pouca coisa você saber que Deus prepara o teu caminho para onde você trilhar. Você vai estar trilhando, sendo guiado e orientado por Deus. A bênção vai ter os teus passos, as tuas pisadas firmes. Salmo 119 e 133. Esse versículo apareceu muitas vezes para mim. E eu entendi que é algo para nós nos concentrarmos. É algo para você parar e pensar. Porque olha o que o salmista fala. Firma meus passos em tua promessa e não permitas que mal algum me domine. Olha que tremendo. É o Espírito Santo habitando em nós. É o Espírito Santo nos conduzindo, firmando as nossas pisadas. E fala assim, ele firma os meus passos em tua promessa. Eu não sei qual é a promessa que você está esperando em Cristo para se cumprir, mas nunca perca o foco. Nós temos o principal, que é a salvação, promessa de vida eterna. Aí a questão da recompensa, do galardão, nem precisamos falar, mas é impressionante você saber quais as bênçãos que Deus tem para você. Uma coisa que você não pode ficar sem. É outra bênção de Deus na tua vida, porque os teus passos estão firmados nele. É a presença do Senhor. Não dá para estar aqui nesta terra sem a presença do Senhor, porque é a presença do Senhor que nos sustenta, que nos acalenta, que nos alegra, que nos fortalece. Jó capítulo 23, verso 11 e 12. Olha o que diz. Os meus pés
acompanharam as suas pegadas. Olha que tremendo! Mantive-me no seu caminho, sem desviar-me dele para lado nenhum. Andamos nas pisadas do Mestre. É como o Senhor fala assim, eu já deixo tudo pronto para você, é só você obedecer. E a presença do Senhor é garantida na nossa vida. O Senhor, Ele nos sustenta. Aquele que tem os seus passos firmados pelo Senhor, a bênção é, o Senhor te sustenta. Salmo 37, 24, o salmista fala assim, ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. É muito importante você entender que o diabo ele vai fazendo ciladas o tempo todo. Aí de repente você não vigiou, escorregou, coisa que não deveria acontecer. Mas se você cair, lembre-se, você tem diante de Deus um advogado, que é Jesus Cristo justo, e Ele te sustenta. A partir do momento que você olha, que a Bíblia fala assim, olha onde você caiu e se conserta, se arrependa, e você tem o teu advogado diante de Deus, que está para pelejar a tua causa. Então não desista, o Senhor sustenta os teus passos. Vacilou? Peça misericórdia e começa a caminhar. Quem tem os passos firmados pelo Senhor, uma das bênçãos é ser guardado pelo Senhor, é ter proteção no Senhor. 1 Samuel 2:9, olha o que diz. Ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios permanecerão nas trevas, porquanto não é pela força que o ser humano vencerá. Olha que tremendo, nós somos mais que vencedores. Por quê? Porque nós estamos em Cristo Jesus. Vamos concluindo. Os justos, eles enfrentam provações. Sim, eles sofrem aflições. O próprio Jesus já nos fala isso em João 16:33. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Uma coisa que eu sempre penso, e eu gosto de comentar, mas isso sou eu que penso, eu, Shirley, que penso. O mundo não é bom, o mundo é inóspito. Mesmo assim, as pessoas querem viver o máximo possível aqui e se esquecem de Deus, se esquecem das promessas. Imagina se o mundo fosse confortável, aí não ia querer nem saber da vida eterna com Jesus, né? Porque a vida eterna a gente sabe, ou é com Jesus ou é sem Jesus. Mas é por isso que a gente olha assim, as tribulações, as lutas, as aflições, elas servem para nos aproximar de Deus. Que olhar você tem dado para isso? Sabe que é interessante? A mão do Senhor nos sustenta. Nós não passamos sozinhos. Jesus já falou, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo. Mas ainda o Senhor fala assim, eu te sustento. Você não vai passar sozinho, você vai ser ajudado pelo Senhor. Salmo 147:11 diz assim, o Senhor se agrada dos que o temem, daqueles que depositam sua esperança em seu amor leal e perene. E Jeremias 32:39, e lhes darei um só propósito, olha que interessante, um só coração, um só caminho, a fim de que me amem com amor reverente. Eu gosto tanto dessa palavra quando o Senhor fala um amor reverente, um amor cuidadoso, um amor zeloso para sempre, para o seu bem e para o bem dos seus filhos no futuro. Como é tremendo! Quantas mães estão preocupadas porque os filhos estão nas drogas? Quantas mães estão preocupadas porque os filhos se afastaram da presença do Senhor? Mas eu te falo hoje, é pai, é mãe, busque ao Senhor, clame ao Senhor pela vida dos teus filhos, não desista deles, Deus não desistiu de nós, não desista dos seus filhos, busque ao Senhor, é uma guerra espiritual, seja forte, seja firme, porque você vai ver a vitória que o Senhor vai te dar. Eu vou concluir com a versão de Salmo 37:23, uma outra versão que diz assim, o Senhor
firma os passos. Por que eu quis essa versão? Porque fala assim, de todo aquele cuja conduta lhe agrada. E aí nós paramos um pouquinho para pensar. Nós precisamos refletir. Será que a nossa conduta tem agradado a Deus? Os meus passos aqui nesta terra têm agradado a Deus? Da parte do Senhor se estabelecem os passos do homem bom. Ou seja, Deus cuida dos seus fiéis. Deus nos dá provisão e Deus nos dá proteção. O melhor de tudo, Ele nos deu a salvação em Cristo Jesus. Que o Senhor Jesus possa te abençoar neste dia, que você possa deixar o Senhor te fortalecer e firmar os teus passos nele. Eu te agradeço e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fique com Deus.